Quando o apóstolo Paulo escreve aqui a igreja de Corinto, você nunca pode perder de vista, nunca pode perder da sua mente que o Paulo está escrevendo aqui a uma igreja extremamente recém-convertida, uma igreja que é formada por pessoas extremamente pagãs, extremamente idólatras, que tinham acabado de se converter, acabado de aceitar Jesus, numa região muito voltada para a idolatria, paganismo. Então Paulo está falando aqui com eles da necessidade que Paulo quer que eles não sejam mais ignorantes, entendam qual é o propósito do dom espiritual, para que serve o dom espiritual, e a importância do dom espiritual na igreja, opondo-se ao mundo pagão. Paulo deixa claro que não é para realização pessoal, mas Deus usa o indivíduo para a edificação da igreja. Muitas pessoas têm uma espécie de vaidade espiritual, que querem muitos dons para eles, para o ego pessoal, para a satisfação pessoal. E os dons espirituais são para, sobretudo, acima de tudo, para, primeiro, edificação da igreja e edificação do próximo. Depois você. Primeiro, edificação da igreja, edificação do próximo individual e depois a sua edificação. Quando você busca Deus, você se edifica espiritualmente, se enche para quê? Para Deus usar você para edificar a igreja num todo e a igreja individualmente. Quem está entendendo, diga amém. Desde essa época, Paulo já viu uma necessidade tremenda da igreja discernir as coisas e entender. Paulo está dizendo que a igreja era recém-convertida e entendia muito pouco, era ignorante. Passados-se quase 2000 anos, não é muita diferença. A igreja hoje continua ignorante e não sabe de nada, e não discerne nada. É uma igreja infantil, imatura. Por quê? Por quê, irmãos? Por quê? Porque não lê a Bíblia, não se aprofunda na Bíblia, não busca o espiritual, é sempre rasa e superficial. Então nós temos hoje pastores que nunca leram a Bíblia, evangelistas que não sabem o que é evangelizar, profetas que não sabem o que é profetizar, cantores, pregadores, apóstolos que não sabem nem para onde vai a palavra apóstolo, mas estão pastoreando e dirigindo igrejas, centenas e milhares de igrejas. Então Paulo está dizendo aqui que é fundamental que você não seja ignorante. Então há uma geração de ignorantes pastoreando um monte de ignorantezinhos e formando uma geração de ignorantes no tocante à palavra de Deus. E Paulo está dizendo que existe dons e dons. Paulo diz que o dom de profetizar é superior ao dom de falar em línguas, porque Paulo fala que o falar em línguas é para a nossa edificação, mas o dom de profetizar é para revelar os mistérios do incrédulo que entra na igreja, e os mistérios do coração dele vão ser revelados, ele vai se converter, prostrar e adorar e saber que Deus é Deus, porque Deus revelou. Mas dom de línguas, Paulo fala que é para a edificação pessoal e da igreja no conjunto. Da importância de procurar melhores dons. Quais são os dons de excelências, dons importantíssimos nessa geração? Dom de discernir espírito. Não tem um dom que a igreja atual, brasileira e mundial, mais preciso do que o dom de discernir espíritos. Paulo diz que a igreja tem que buscar mesmo, mas Paulo vai discernindo e colocando cada dom em seu lugar, e diz, olha, esse é bom, mas esse é melhor que esse. Paulo diz, esse é necessário, mas esse outro é mais necessário ainda para a edificação da igreja, do corpo. Aí Paulo fala, buscai com zelo os melhores dons, com cuidado. Deus já vai dar dons para vocês assim que Ele deseja, que Ele quer. O Espírito Santo vai dar dons para vocês. Agora, há dons que você não tem, que você vai precisar para a edificação do corpo, da igreja. Tudo que você pedir tem que ser para a glória de Deus. Aí Paulo fala, tem que buscar, mas só estão buscando os dons que vão dar louvores pessoais. Querido, dons espirituais são importantes. Agora, o dom de discernir espírito talvez seja o mais importante na nossa vida prática como igreja. Vida prática, no viver diário, vai evitar você de entrar em roubadas, porque o dom de discernir espírito não é só na igreja, é o dom de discernir espírito geral, é no geral. Discernimento espiritual livra você de casamento errado, relacionamento errado, amizade errada, negócios errados, que vão levar você ao abismo, ao buraco. Igrejas inteiras têm caído, têm desmoronado por causa deste dom. Igrejas cheias de dons espirituais,
cheio de dons espirituais, profecia e milagres e curas e manifestação. Sim, mas e cadê o discernimento espiritual? Mas o que eu quero deixar no seu coração nessa noite é: busque o dom de discernir espírito. Discernimento espiritual. Discernir se a atuação é maligna ou se é carnal. E discernir que tipo de indivíduo é que está tratando com você. Se esse indivíduo é um indivíduo sincero, verdadeiro ou não, peça que o Espírito Santo vai tratar com você. Precisa de discernimento espiritual para a igreja e você crescer saudável, ser uma bênção em nome de Jesus. Amém?